A mente humana é uma caixa de ressonância para tudo aquilo que não entendemos. Quando algo escapa à lógica, criamos histórias, diagnósticos, negamos os sinais. A loucura, afinal, nem sempre nasce da desordem, mas da percepção aguda de que o mundo não é tão concreto quanto parece. Para muitos, o tempo é linha reta. Para outros, é um túnel mal iluminado, onde os trilhos não levam ao futuro, mas a um passado em decomposição. E quando a razão se desfaz, tudo o que resta é a dúvida. O que é real e o que é ruína na consciência. Na metrópole cinza de São Paulo, onde os prédios parecem túmulos verticais e o concreto soterra qualquer memória, o tempo cria suas próprias fendas. Ali, nos interstícios de uma cidade que nunca dorme, surgem pontos cegos, lugares que não constam em mapas, nem em relatos, mas sobrevivem nos murmúrios dos insanos e nos sonhos dos esquecidos. A cidade moderna tem sua alma costurada por vielas e esquinas que ninguém mais atravessa, mas que ainda estão lá, como cicatrizes de uma história que insiste em sangrar. Era uma tarde nublada de agosto, quando Vinícius, analista de sistemas, decidiu experimentar uma nova rota para casa. Pegou o trem da Estação da Luz, esperando escapar do trânsito e dos barulhos do centro. O destino, uma suposta linha alternativa, recém-reaberta, segundo um panfleto misterioso que recebeu no metrô. Sem pensar muito, embarcou no trem de aparência antiga, com bancos de madeira envernizada e cheiro de mofo impregnado no ar. Os demais passageiros pareciam silenciosos demais, como se respirassem sob comando, os olhos baixos, o silêncio sepulcral. O trem partiu lentamente, mergulhando em túneis que pareciam mais profundos do que qualquer outro trajeto que ele já conhecera. O sinal de celular caiu completamente. A iluminação dentro do vagão tremeluzia, revelando, às vezes, o reflexo de rostos que não estavam ali. E quando a composição emergiu do túnel, já não havia arranha-céus nem rodovias. O cenário era outro, uma estação de arquitetura colonial, coberta por ferrugem e eras. Uma placa enferrujada dizia: Estação Perdizes Velha, o nome que Vinícius
nunca ouvira, embora conhecesse a região bem demais. A plataforma estava vazia, exceto por uma névoa espessa e um silêncio que pressionava o peito. Ao sair da estação, deu de cara com um bairro que parecia saído de um livro de história do século XX. As casas tinham fachadas em madeira, algumas com vitrais partidos e cortinas rasgadas. O ar cheirava a carvão queimado e roupa lavada no tanque. Crianças brincavam com peões e bolinhas de gude em ruas de paralelepípedo. Homens com suspensórios fumavam na calçada, mas nenhum deles o encarava por mais que um segundo. Vinícius tentou interagir, mas as respostas eram sempre monossilábicas. Quando vinham, era como se fosse invisível ou intruso. Foi quando passou por uma banca de jornal e viu a manchete: Prefeito autoriza demolição completa do bairro Perdizes Velha, junho de 1976. Mas o jornal estava limpo, recente, ainda cheirando a tinta. Em choque, tentou acessar o celular e continuava sem sinal. O relógio, parado às 16h34, não se movia. Quando correu de volta à estação, encontrou os trilhos abandonados, cobertos por mato e pedaços de ferro corroído. O trem havia sumido e onde antes havia um túnel, havia apenas parede de tijolos com inscrições riscadas à faca. Aqui o tempo parou. Desesperado, caminhou pela antiga linha férrea, buscando um caminho de volta. A noite caiu repentinamente, como se alguém tivesse apagado o céu com uma lona negra. A névoa ficou densa e os sons da cidade, buzinas, helicópteros, passos, deram lugar a murmúrios surdos e gemidos arrastados, como se fantasmas caminhassem pelos trilhos. Em determinado ponto, viu uma figura imóvel ao longe, uma mulher de vestido branco sujo, olhando para ele. Ao se aproximar, ela desapareceu, deixando apenas uma boneca com os olhos arrancados no chão. Ao erguer a boneca, sentiu um calafrio tão profundo que seus dentes bateram sozinhos. Uma voz sibilante soprou em seu ouvido: Você atravessou. Agora, aguarde o retorno, que nunca vem. Os postes antigos começaram a piscar, revelando rapidamente vultos pendurados nos fios, como se cada um fosse uma memória assassinada do bairro esquecido. O terror tomou conta, correu até as casas, agora em ruínas, mas todas estavam trancadas por dentro, como se jamais tivessem sido abertas. Ele não estava mais no passado, estava preso num limbo entre tempos mortos.
Na manhã seguinte, acordou num beco imundo entre escombros, com roupas rasgadas e a boneca suja em mãos. A cidade parecia moderna novamente. Prédios ao fundo, carros passando, ambulantes gritando, mas ninguém ouvia. Quando entrou numa padaria, os olhares atravessaram seu corpo, como se ele fosse fumaça. Um jornal na calçada exibia uma matéria antiga digitalizada. Moradores do extinto bairro Perdizes Velha relatam aparições misteriosas e sons de trem fantasma durante noites de neblina. Uma imagem o fez gelar, seu próprio rosto, numa reportagem de 1975, classificado como desaparecido há 50 anos. Tocou seu reflexo num espelho de loja e não viu nada. As câmeras de segurança não o capturavam. Tentou gritar, mas sua voz não produzia som. Na Avenida Sumaré, um trem passou veloz. Não tinha trilhos visíveis. No último vagão, um homem muito semelhante a ele encarava pela janela, com olhos vazios. Ao piscar, o trem já não estava mais lá. Vinícius compreendeu que agora fazia parte de algo que nunca se move, mas que sempre volta. A cidade o havia engolido, não fisicamente, mas em sua lembrança. Ninguém que entra em Perdizes Velha sai da mesma forma. À noite, nas linhas da CPTM, operadores relatam ouvir buzinas antigas vindas de trilhos já desativados. Um trem de madeira apitando entre estações que não existem. Alguns seguranças juram ver uma figura parada nas plataformas desertas, segurando uma boneca. Em noites de neblina espessa, moradores próximos à antiga linha ouvem gritos abafados e assóvios que se aproximam, mas que nunca chegam. O bairro Perdizes Velha continua fora dos mapas, mas volta de vez em quando como uma lembrança podre na mente da cidade. Dizem que alguns passageiros distraídos embarcam sem querer nesse trem e desaparecem sem deixar rastros. A única pista é uma mensagem pichada, às vezes visível nos muros demolidos. Não entre no trem das 16h34, mas poucos acreditam. Afinal, quem levaria a sério um aviso vindo do passado? Até o dia em que percebem que a estação existe, mas só por um segundo. Depois, tudo vira silêncio e o tempo volta a se fechar como uma boca faminta.